Descobrindo o Rio, com Liliane Guimarães. Olá, bem-vindo a mais um programa. E nesta edição do Descobrindo o Rio, vamos contar a história de um local que teve sua memória quase apagada, que passou por diferentes transformações e que chegou a ser soterrado pelo governo de Pereira Passos, mas que hoje é reconhecido como patrimônio cultural da cidade e também como patrimônio da diáspora africana pela Unesco. Porta de entrada da pequena África do Rio de Janeiro, um termo dado pelo compositor Heitor dos Prazeres, o Cais do Valongo, localizado na rua Sacadura Cabral, na zona portuária, chegou a receber mais de 1 milhão de africanos. Com difícil acesso e escondida do restante da cidade, a região ganhou destaque com a transferência do mercado de escravos da Praça 15 para o Valongo, em 1769, por uma determinação do Marquês do Lavradio. Quem conta um pouco dessa história pra gente é o mestre em Geografia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Paulo Maurício Gonçalves. Isso, na verdade, quando ocorre por conta de uma higienização do centro. Aquela área de expurgo, de comercialização de escravos, de usos sujos, seria transferido para uma área longínqua. Tinha um difícil acesso. Isso também foi importante para você, entre aspas, você esconder as mazelas da sociedade. Na verdade, os escravos que movimentavam a cidade eram também a vergonha da cidade, devido à péssima condição de vida que eles eram submetidos. No mesmo ano, foi criado o Cemitério dos Pretos Novos. A área, na verdade, não se tratava de um cemitério, como conhecemos hoje, mas sim um terreno baldio, reservado apenas para o depósito dos corpos dos escravos que já chegavam sem vida ao Brasil. O cemitério que anteriormente era localizado no Lago de Santa Rita. E era interessante que o número de óbitos de escravos que vinham para cá era muito grande. Então, se nós pegarmos o cemitério, ele fica no extremo da rua Sacadura Cabral, já no bairro da Gamboa. Antigamente era chamado Caminho do Gamboa. Ele vira caminho do cemitério a partir do momento que o cemitério é aberto. E a rua, ela era muito pouco movimentada, do mercado até o cemitério. E por conta disso, o mau cheiro dos mortos incomodava poucas pessoas. O professor Paulo Maurício Gonçalves destaca que, apesar disso, foi com a transferência do mercado e do cemitério de escravos que a região do Valongo começou a se desenvolver. Por conta disso, surgiu no entorno uma complexa malha urbana que expandiu as atividades portuárias, armazéns, indústrias, trapiches, fundições e também a construção do Cais do Valongo. Com o passar dos anos e a descoberta do ouro nas Minas Gerais e, consequentemente, o aumento da necessidade de mão de obra, o Porto do Rio de Janeiro passou a ser o mais importante do Império Colonial Português e recebeu escravos de diferentes regiões da África, como destaca o professor de Geografia Paulo Maurício Gonçalves. A procedência desses escravos era principalmente de Angola, Congo e Moçambique. E, de maneira geral, esse cais que recebeu aproximadamente 1 milhão de escravos, isso é um dado não oficial, é o maior testemunho da diáspora africana. E é interessante que é o maior memorial africano fora da própria África. É um local com uma carga simbólica gigantesca, que testemunha a tradição e a história de um povo que fez o Rio de Janeiro. O número de escravos trazidos para o Brasil era tão grande que muitos estrangeiros que chegavam ao país diziam ter a impressão de que estavam chegando a uma cidade africana. A historiadora e especialista no tema Brasil colonial, Mary Del Priore, destaca que a partir das 6 da manhã eram eles que iam para as ruas movimentar a economia que movia Brasil e Portugal. A partir, enfim, do século XVIII e XIX, o Rio de Janeiro vai receber inúmeras embarcações escravistas, vai ser o grande porto negreiro das Américas, recebendo escravos que vão
inclusive para o interior, acompanhando o caminho do café, enfim, de toda a agricultura que vai se desenvolver nesse eixo São Paulo, Rio e Minas. E a partir das 6 horas, a gente vê a cidade invadida por toda a sorte de cargueiros e de vendilhões, tudo era canto. Quem levava o saco de café cantava ao ritmo de um chocalho, era uma maneira de conduzir aqueles sacos nas costas. Os transportadores de sal também tinham a sua música, os que transportavam água também cantavam em cadências. Segundo dados históricos, os anos de 1828 e 1829 receberam cerca de 35 mil escravos cada um. Mas com as primeiras leis que proibiam o tráfico de escravos, o Cais do Valongo foi desativado, apesar de continuar sendo usado para o desembarque clandestino de escravos. É o que conta o professor Paulo Maurício Gonçalves. O Cais do Valongo, ele é aproximadamente de 1811, ele deixa de ser usado em 1831, porque nós tivemos inúmeros tratados internacionais que proibiam a escravatura e esse comércio. Entretanto, os escravos continuavam a chegar, principalmente em práticas ilegais e à noite, quando a fiscalização era mais frágil. O Descobrindo o Rio fica por aqui, mas não perca o programa da próxima semana, que vai continuar contando a história do Cais do Valongo. Você vai saber quais foram as transformações feitas na região, como e por que passou a se chamar Cais da Imperatriz, o motivo pelo qual foi aterrado e sua redescoberta e reconhecimento como patrimônio cultural da cidade e patrimônio da diáspora africana pela Unesco. Até o próximo sábado!